Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar aí uma repercutida nos comentários de vocês, vamos trocar uma ideia desse momento aí tenso que nós estamos passando mais uma vez nas taxas do Tesouro. O Israel pergunta pra gente, por que os IPCAs longos não estão acompanhando a elevação das taxas dos títulos de vencimento mais curtos? No meio de tanta oscilação, percebi que em nenhum momento os IPCAs 35 e 45 chegaram no quarto percentil este ano. Eles chegaram no quarto percentil só lá entre março e abril do ano passado, quando o mundo entrou num estado de choque com os eventos aí que aconteceram. Bom, pessoal, tem uma coisa que se chama curva de juros, né? E a curva de juros ela estressa às vezes inteiramente, toda a curva estressou, ou ela estressa em determinados períodos. Qual é a característica atual? É o estresse do curto prazo. As indefinições, as incertezas estão muito fortes no curto prazo. Curto prazo, 2 anos, talvez um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso, certo? Porque por que o Tesouro IPCA longo vai explodir junto? É porque a gente pensa que o longo prazo também vai sofrer. Nesse momento, a linha mais preponderante é que os problemas vão se resolver dentro de um prazo pequeno, de alguns anos. Claro que, para quem, por exemplo, está com um título negativo, falar em esperar 3 anos é uma eternidade, né? Ainda mais para quem é jovem. Né? Parece que o tempo não passa nunca. Mas é esse o ponto. E aí tem a pressão do mercado pelo aumento da taxa Selic, né? Tem o aumento do dólar também, que está, de certa maneira, implicado com isso, pela questão da diferença de juros Brasil e Estados Unidos, né? Que a gente vem falando disso recentemente. Então, o estresse é de curto prazo. Vejam que na curva americana, onde que está o estresse? Se vocês olharem bem aquela linha toda, 1 mês, 2 meses, tal, que eu já mostrei, onde que está o foco? O foco está nos 10 anos. Vocês vejam que estressa ali no 5, no 7, no 10, no 20 estressa um pouco menos e no 30 estressa um pouco menos. O foco do estresse na curva americana é na parte intermediária da curva. No Brasil é curto prazo. Mas, de qualquer maneira, mesmo que os IPCAs longos não tenham atingido o quartil máximo, eles ainda estão aumentando. Quer dizer, eles ainda estão oscilando bastante. As taxas vão a 4, elas batem em 4, elas voltam, elas vão, elas voltam. Então, só que, claro, não está indo a 4,5, a 4,7, 4,6, 4,8, como teve lá em março e abril do ano passado. Mas elas estão indo. É porque o foco da crise, o foco dos problemas, o foco do estresse está mais no curto prazo. É por isso, certo? Muito bem. O Marcos Campos comenta aqui com a gente. Acho importante falar em diversificar a carteira. Bom, a gente fala bastante isso. Diversificar tipo de título, prazo e taxa. Diversificar essas 3 coisas para nós é fundamental, certo? Só dentro do tesouro. Bom, aí para diversificar com outras coisas, aí já foge um pouco do objetivo do nosso canal, né? Porque o nosso canal realmente é focado em tesouro. Aportando em ativos que preservem, aí eu não entendi essas sílabas aqui, preservem a desvalorização cambial, que certamente virá constante e forte. Bom, aí a questão é a seguinte, ter ativos em dólar, um fundo cambial, dólar físico, euro físico, enfim, outros tipos de aplicações, ETF de bolsa americana, próprias ADRs, né, as ações americanas negociadas na Bolsa do Brasil, acho tudo isso perfeito, sabe? Acho que a gente já falou no canal aqui que uma proporção interessante da carteira de ter ativos ligados ao dólar, ou em dólar, ou o próprio dólar, seria de 5 a 10%. Agora sim, nós estamos aí, de novo, no auge de um estresse. Quem for investir em dólar agora, saiba que vai pagar caro. Se vai comprar um fundo cambial, ou vai comprar dólar, enfim, seja o que for, ADRs, saiba que vai pagar caro agora, porque o dólar está ali a 5,80, 5,80 e tantos, muito
próximo da máxima, que foi 5,90, máxima histórica. Então saiba que vai pagar caro. Mas se você encarar isso como um seguro dos investimentos e que você vai esquecer daquilo lá se eventualmente o dólar baixar nos próximos meses, então tudo bem. A gente pode pensar que o dólar vai baixar nos próximos meses, gente? Pode. Pode. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que a gente pode pensar que isso vai acontecer. Por quê? Porque, bom, quarta-feira o parlamento americano, a Câmara dos Deputados, vai votar aí esse auxílio dos democratas de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Quer dizer, mais liquidez no mundo, mais dinheiro rodando, né? Mais dólares soltos no mercado. O Brasil tem que fazer o mínimo de compromisso fiscal, de solidez, de responsabilidade com as contas públicas para trazer alguns desses dólarzinhos que vão estar dando sopa por aí, certo? Bom, aí pode haver um monte de discussões, né? Ah, porque isso, porque aquilo, porque o político esse, o político aquele, tá? Nós não vamos entrar nisso no canal. Mas a questão econômica de fazer o dever de casa, de cuidado fiscal, enfim, essa coisa toda, é muito, muito importante para o país voltar a atrair os dólares que vão estar aí dando sopa ao longo desse ano, gente. Porque 1 trilhão e 900 bilhões, mais grana ainda no mercado que os Estados Unidos vão injetar, e eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados americana vai aprovar isso aí. Pode, se o Brasil fizer o tema de casa direitinho, pode até baixar o dólar, certo? Então, assim, o dólar já esteve mais baixo que isso. Também acontece em ciclos, assim como acontece em ciclos nas taxas de juros, acontece em ciclos no mercado cambial. E aí, assim, ó, é claro, a gente não fala disso no canal, mas busca as informações e acompanha esse mercado também, certo? O Gustavo pergunta: meu tesouro líquido aparece com um valor muito menor que o bruto subtraído das taxas e o IR. Explica para mim o que acontece. Então, Gustavo, duas coisas. É a taxa mais alta, certo? A taxa de... Você tem que olhar lá no... Sempre quando a gente compra o título, a gente tem que olhar a taxa de compra e a taxa de resgate. O preço de compra e o preço de resgate. Porque a gente compra por 100, mas quando a gente devolve 100 menos alguma coisinha, entende? Sei lá, você compra por 100 hoje, você devolve por 98 hoje. Amanhã, quanto que vai estar a cotação? Não sei. 102, 100, vamos supor. Ou se o título cai de 100 para 95, aí vai resgatar por 93. E aí, bom, então isso é a taxa de resgate, o preço de resgate. No preço de resgate, a taxa sempre é mais alta, logo o preço é mais baixo. Relação sempre inversa. Tá? Então, esse é um fator. Mesmo que a taxa esteja absolutamente igual, não, mas a taxa está igual a que eu comprei. Ó. Eu comprei Tesouro IPCA 40 por 3,95, está lá 3,95 e está menor o meu saldo. Por quê? Porque a taxa de resgate é 0,12 pontos percentuais, 12 points base, mais alta. Ou seja, você comprou, por exemplo, esse exemplo que eu dei, Tesouro IPCA 40 por 3,95, você vai resgatá-lo a 4,07. Ou seja, o Tesouro vai comprar de você um IPCA 2040 pagando 4,07. Olha que o Tesouro aí que tá, pessoal. O pessoal às vezes pensa assim: será que é legal fazer essas operações, devolver para o Tesouro, não sei o quê? Não tenham medo, certo? Porque quando a gente devolve para o Tesouro sempre pega uma taxinha maior, certo? Esse é um fator, taxa de resgate. O outro fator, Gustavo, é que provavelmente você comprou com uma taxa de negociação mais baixa que a de hoje. Se você comprou com a taxa mais baixa que a de hoje e a taxa subiu, o preço caiu, certo? Então você tem dois fatores aí prejudicando esse saldo líquido, tá? Que são a taxa de resgate, que é sempre mais alta que a taxa de compra, e o estresse do momento, certo? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui do Tesouro para entender quem ainda não entende bem esse conceito. Bom, o Tesouro mudou o formato aqui, ele está com esse formato um tanto quanto ruim de gráfico, né? Porque
A gente não tem uma noção direitinho aqui, não sei se vocês estão fazendo isso até por estratégia, a gente não tem uma noção de quão agudos são esses movimentos aqui na curva, mas deixa que a gente faz no Excel e mostra aqui no canal, já que eles estão com esse formato ruim aqui, colocando aqui taxas que nem 2, 1,5, 1, não precisa constar no gráfico, né? E aí a curva acaba ficando meio plana demais, o que não corresponde à realidade. Então, para o nosso amigo ali entender, e quem não entende isso ainda no canal, é o seguinte, pessoal. Ó, 273 aqui, 332 aqui, a taxa subiu, certo? A taxa subiu. Então, se a pessoa comprou com uma taxa baixa, por isso que a gente fala, né? Tentar sempre aumentar a sua taxa média. Olha aqui com o preço o que aconteceu. Mas que barbaridade isso aqui. Olha ali, ó. O preço caiu, né? Aqui, ó, 19 de 2, né? Vamos ver aqui. 19 de 2, ó. 273. A taxa vai subir e o preço vai cair. 19 de 2, ó. 2.983, ó. Perdeu R$ 83. Pô, desvalorizou, certo? E isso nem é a taxa de resgate. A taxa de resgate está aqui, ó. Complicado, hein? Complicado olhar esse gráfico. Bom, aqui é o pré-22. Vamos ver aqui o IPCA 26. Olha, pessoal, esses... esse gráfico aqui tá melhor, mas aí também não é o papel que a gente quer, né? Vamos ver aqui. É assim o gráfico agora. Quer dizer... Vocês vejam, pessoal, como se perde o visual aqui nesse gráfico, pessoal. Vou ter que fazer para os próximos vídeos nas minhas planilhas mesmo, porque isso aqui tá antididático agora. Mas vejam que essa linha aqui vai caindo, ó. Vai caindo o preço ao mesmo tempo que a taxa vai subindo, ó. Isso aqui é a taxa de resgate. Veja que essa taxa de resgate aqui atingiu o pico no dia 2 de março de 344. Taxa de resgate sempre é mais alta, 2 de março. Ai, meu Deus, agora voltou para outro título. Bom, no dia 2 de março, o IPCA 26, olha ali, ó, 244, 332, certo? A taxa de compra sempre é menor. A gente sempre compra o título mais caro e devolve ele para o tesouro mais barato, certo? Esse conceito, pessoal, é muito, muito importante da gente dominar, certo? Essa coisa tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro, certo? A questão assim, a taxa sobe, o preço cai, a taxa cai, o preço sobe, o preço caiu porque a taxa subiu, por que a taxa subiu, qual foi o estresse que aconteceu, e por aí vamos. O aporte e o banco digital travou, não sei o que aconteceu. Se alguém souber, pode deixar nos comentários aí. Olha aqui o Ronaldo comentando com a gente. O Tesouro Direto fechou novamente 2 vezes no mesmo dia. Isso aí aconteceu no dia 9 de março. Ele fechou de manhã e fechou ao meio-dia de novo. Vamos olhar aqui. Claro, vocês vão ver aqui que eu ainda estou gravando no intraday do dia 9 de março. Mas vocês vejam aqui, pessoal. Ó, agora ele caminhou um pouquinho para uma linha mais estável. Mas vejam como o mercado é irracional, né? Isso aqui é o gráfico de um dia. Veja só. Subiu para 8,8, o DI futuro 31, certo? E logo depois caiu, e caiu de 8,8 para menos de 8,5 para depois voltar para a linha de abertura. É muito irracional isso, não tem porquê fazer um movimento assim, porque nessas horas aqui, ó, entre 9h30 da manhã e um pouco depois do meio-dia, não é possível que tenha acontecido tanta coisa assim, certo? Não é possível que o cenário macroeconômico tenha se modificado de tal maneira que justificasse um movimento desse. Por isso que esses movimentos aqui, ó, assim, são irracionais, certo? São especulativos. São operações de expectativas de mercado secundário, né? É exatamente o que o DI futuro representa, uma expectativa de um mercado secundário.
E vejam, pessoal, muito importante, a gente já mostrou outro dia quando bateu em 9% de futuro e nos gráficos mais longos não aparece. Aqui bateu no 8.8, vocês estão vendo claramente isso, eu quero deixar isso formalmente registrado aqui no canal. Bateu no 8.8, a gente pega o gráfico de um mês, vamos tirar a propaganda aqui. Olha aqui, ó, gráfico de um mês, ele nem mostra que foi para lá, ó. No de 3 meses, também não. No de 6, vamos ver o de um ano. O de um ano por quê? Porque aí abriu aqui, ó. O de futuro atingiu 9% no auge do estresse com a PEC emergencial, pré-votação, né? E não aparece aqui, certo? Então a gente também... Foi um movimento irracional, mas foi um movimento especulativo, um movimento de estresse puro. Mas a gente tem que ir olhando isso dia a dia, certo? E aí também é o seguinte, né, pessoal? A gente sabe que nesses momentos a gente toma as piores decisões, tá? Eu sei que muitos não vão gostar desse pensamento que eu tenho, mas eu não vejo como negativo o Tesouro fechar por alguns momentos enquanto as taxas estão nesses movimentos erráticos, certo? Porque muitas pessoas vão vender os títulos na hora errada. Vão vender, certo? Vão vender. Quando a taxa começa a disparar aqui, parece que não tem amanhã, né? Saiu ali de 8,55, sobe, bate 8,8, ai meu Deus, vai bater 9, vai passar do 9, vai bater o 9 que nem bateu no dia, vai passar do 9, eu vou vender isso aqui tudo. A pessoa se desespera e faz isso, né? Por medo, por falta de experiência no Tesouro, por falta de conhecimento, por não acompanhar o mercado, né? Por se apavorar e tal. Então, gente, assim, ó, vamos ser mais compreensivos com o Tesouro e tentar ver esse lado também, que ele tenta, de certa maneira, proteger o investidor de si mesmo, certo? Eu sei que isso é meio pesado de falar, mas, enfim, tá? Vocês estão entendendo. Tem pessoas que não estão com todo esse conhecimento do investimento, não têm experiência no Tesouro e acabam fazendo bobagem, né? Então, isso aí também é importante. Então, gente, é isso aí. A volatilidade é o estresse e, infelizmente, estamos passando por isso. Espero que nos próximos dias aí essa volatilidade se acalme um pouco, né? O Thiago investe há alguns meses e nunca viu o mercado fechado durante o dia, mas no auge ali quando eclodiu o grave problema mundial que nós estamos vivendo, o Tesouro também ficou fechado o dia inteiro naqueles momentos, quando havia a bolsa também fechava, né? Aquela situação muito tensa. O Antônio Pacheco mostrando aqui as taxas que subiram muito bem. Vamos ver aqui o que o Vinícius Ferrari comenta com a gente. Estou muito decepcionado com o Tesouro. A curva de juros empinou no prazo de 2 anos e não temos nenhum título nesse prazo para aproveitar essa oportunidade. Pois é, né? Eu também acho que o rol de títulos é muito pequeno. 11 títulos agora, eram 10 até antes de fevereiro, é muito pouco. Nós poderíamos ter 15 a 20 títulos com toda a tranquilidade. Eu acho que nós devíamos de ter, para ser bem franco, eu acho que nós tínhamos que ter esses títulos que estão aí, mais todos do leilão. A gente tinha que ter essas opções, certo? Por que a gente não pode comprar os títulos que também estão no leilão? A gente pode comprar alguns que coincidem, mas tinha que ter todos para nós. Porque aí é o seguinte, isso aí vai de encontro, quer dizer, problema da preposição, né? A questão de se o Tesouro oferecesse esses prazos dos leilões para nós também, seria bom para o Tesouro, porque ele estaria com mais oferta de ativos para os prazos da dívida pública que eles planejaram para esse ano, né? Então a gente sabe que todo ano nos leilões, no finalzinho do ano é feito um calendário e uma ideia ali de quais títulos serão ofertados. Agora eles estão fazendo isso de 3 em 3 meses. Mas por que não ter isso no Tesouro também, né? Aí talvez até aumentaria o número de reclamações, porque talvez mais títulos sairiam do rol, mas acho que teria que ter aquela base daqueles 10 ali, que ficam sempre fixos, e os demais do leilão, né? Aí realmente poderia ter essa questão.
Pelo contrário, alargaram o prazo no pré mais curto. Mas também não é de todo ruim, viu? Porque quando alarga o prazo, a taxinha sempre vem maior. No mínimo pela questão do prazo, né? Quanto mais prazo, maior a taxa, né? Essa é a regra geral. Claro que IPCA 35 e 45 não seguem isso. É uma exceção. Mas a regra geral é quanto mais prazo, melhor a taxa. Veja como as taxas desse prefixado 24 estão muito melhores que praticamente todo o ano de 2020 de taxa do pré-23. O pré-23 chegou a 5 e alguma coisinha na maior parte do tempo, né? Foi a taxa que deu para aproveitar mais vezes, enquanto que o pré-24 mais de 7. Então também não é de todo ruim, viu? Essa semana não aportei em nenhum momento, estou priorizando. Bom, aí falar de LCA é outro tipo de investimento, é outro pensamento, certo? Já penso diferente que o IPCA, estando com taxa acima de 2,5, eu vou aportando e não me preocupo com a inflação. Já no pré-fixado a coisa muda. Fico de olho nos números do IBGE mês a mês. Concordo, a gente tem que acompanhar isso aí. Eu também sempre tento fazer uma leitura aqui no canal, olhar os comportamentos dos núcleos de inflação, porque eu acho muito importante. Bom, pessoal, já passamos de 20 minutos aí. Quero agradecer a todos os comentários, todas as perguntas. Aos pouquinhos nós vamos colocando as coisas em dia. E assim, pessoal, quando tudo ficar complicado, quando as coisas parecem que não param de piorar, é nesse momento que a gente tem que ter força, né? Que a gente tem que ter perseverança, paciência e resiliência. Quer dizer, a gente tem que resistir aí às agressões do mercado, por assim dizer, nos nossos investimentos, certo? Por quê? Porque a gente tem que planejar com o prazo, a gente tem que sempre buscar uma taxa melhor, porque quanto mais alta for a minha taxa, eu estou mais protegido nos momentos em que o mercado se estressa, certo? Por exemplo, quem tem pré-fixado aí, comprado a mais de 8%, por exemplo, o pré-25 a mais de 8% comprado em 2019, tá tranquilo, né? Porque só o pré-31 passou mesmo, né? Tá, o pré-26 bateu 8,24, mas ele fica ali namorando, né? Então, quem comprou isso em 2019 a 8% já tem o lucro do tempo, né? Então, quer dizer, comprar com uma taxa alta sempre é bom. Claro, quem comprou a 6%, 5,8%, 6%, 6,1%, 6,2%, que aconteceu também em 2020, né? Por exemplo, o pré-26, agora está amargando um prejuízo de marcação ao mercado, mas tem que ser resiliente, tem que esperar o tempo passar, porque ele vai render pelo tempo, certo? E sempre tendo o prazo. Então, pessoal, muita calma, muita tranquilidade, as questões estão agitadas, tá vindo flecha de tudo que é lado, tá? E a gente tem que manter a cabeça fria, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.